Sabe aquela decisão que chega para abalar as estruturas da educação no Brasil? Pois é, a gente vai mergulhar hoje numa controvérsia que faz a gente parar e pensar: o que é afinal justiça na hora de entrar na universidade? Vamos juntos entender a história por trás da batalha pelo ingresso em medicina. A pergunta que não quer calar: será que é possível entrar na faculdade de medicina pública sem prestar o Enem? O que soou a quase impossível para milhões de estudantes está bem no centro de uma das maiores polêmicas educacionais que a gente viu nos últimos tempos aqui no Brasil. Bom, e tudo isso começa com a criação de um curso de medicina lá na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Só que ele tinha uma proposta de ingresso totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. O cenário é o seguinte: no campus da UFPE, em Caruaru, a universidade anuncia de repente 80 vagas novinhas em folha para o curso de medicina. Só que o detalhe crucial está aqui: não eram vagas comuns, eram vagas suplementares, ou seja, vagas extras que faziam parte de uma iniciativa bem específica financiada pelo governo federal. E para entender toda essa confusão, a gente precisa conhecer a peça-chave, o Pronera. Isso não é um programa novo, não. O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária foi criado lá em 1998. É uma política pública antiga, pensada justamente para levar a educação às populações do campo que historicamente ficaram de fora. E é aqui que o motivo de todo o alvoroço fica bem claro. De um lado, o caminho que todo mundo conhece: faz o Enem, se inscreve no SISU e a disputa é aberta para qualquer um. Do outro, o programa via Pronera, sem Enem, sem SISU, restrito a um público bem específico e com seleção baseada no histórico escolar e numa redação. Ou seja, são dois caminhos completamente diferentes para chegar no mesmo diploma. Bom, era de se esperar, né? O anúncio caiu como uma bomba para muita gente. A reação foi imediata, muito forte, e veio de vários setores da sociedade que viram nessa iniciativa uma quebra de regras que consideravam fundamentais. A comunidade médica, por exemplo, puxou à frente das críticas. Numa nota conjunta, os conselhos de medicina de Pernambuco disseram que a medida era uma afronta direta aos princípios da isonomia e da credibilidade acadêmica. Para eles, criar um sistema de seleção paralelo feria a ideia de que todo mundo deveria competir em pé de igualdade. E não demorou nada para que o debate virasse político. Essa acusação de favorecimento ideológico foi resumida nessa frase bem provocativa do vereador do Recife, Tiago Medina. A declaração, claro, viralizou e acabou se tornando o grande argumento de quem suspeitava que as vagas eram, na verdade, um tipo de presente para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Então vamos organizar as ideias. Os principais argumentos de quem era contra eram esses. Primeiro, o programa simplesmente ignorava os exames nacionais. Segundo, feria o princípio da isonomia, da igualdade que está na Constituição. Terceiro, os critérios de seleção, com temas de redação específicos, teriam viés. E, por fim, que tudo isso desvalorizava o mérito e poderia ser usado como uma ferramenta política, ok? Esse era o lado da crítica. Mas e a defesa? Como é que a universidade e os apoiadores da medida responderam a essa avalanche de acusações? A resposta deles se apoiou em argumentos legais e sociais bem sólidos. E um ponto crucial da defesa veio com este número: 192. Essa é a quantidade de estudantes que já foram atendidos pelo Pronera desde que ele foi criado lá em 1998. O argumento aqui era claro: isso não é um experimento. É a aplicação de uma política pública antiga, já consolidada e que sempre funcionou. A defesa da UFPE e da Advocacia Geral da União foi bem robusta. Primeiro, as vagas são extras e financiadas pelo INCRA, ou seja, não tiram a vaga de ninguém do processo normal. Segundo, as universidades têm autonomia garantida pela Constituição para criar seus próprios processos seletivos. Terceiro, o programa é uma ação de reparação histórica. E dois pontos finais muito importantes.
O programa não é só para o MST. Ele é aberto a vários grupos do campo e os alunos aprovados vão ter exatamente a mesma formação e o mesmo rigor de avaliação que os outros. E aí a discussão ganhou mais uma camada, a questão da classe social. A deputada estadual Dani Portela defendeu a medida, sugerindo que toda essa polêmica só aconteceu porque se tratava do curso de medicina, que é visto como um espaço da elite. Para ela, a reação era, no fundo, um preconceito contra a ideia de ver pessoas mais pobres ocupando esses espaços na universidade. Com posições tão opostas e argumentos tão fortes dos dois lados, o caminho foi inevitável. A disputa saiu do debate público e foi parar na justiça. E aí começou uma verdadeira batalha nos tribunais. O que aconteceu a seguir foi uma impressionante guerra de liminares. Se liga na sequência. No dia 1 grau de outubro, um juiz suspende o edital. Uma semana depois, no dia 7, a AGU consegue reverter. No dia seguinte, o mesmo juiz vai lá e suspende o programa de novo. E, finalmente, no dia 9, a AGU recorre a uma instância superior, que dá a palavra final e autoriza o processo seletivo. Uma verdadeira montanha-russa jurídica em questão de dias. Agora, depois de toda essa confusão, vale a pena dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Essa briga toda que aconteceu em Pernambuco não é um caso isolado, não. Ela é, na verdade, um retrato perfeito de um debate muito maior, uma tensão que existe na educação do mundo todo. No fundo, esse conflito se resume a duas visões de mundo bem diferentes. De um lado, a ideia de meritocracia, que justiça é tratar todo mundo igual, com testes padronizados para selecionar os melhores. Do outro, a ideia de reparação, que argumenta que tratar pessoas desiguais de forma igual só perpetua a injustiça e que, para ter justiça de verdade, é preciso criar ações específicas para corrigir esses desequilíbrios históricos. E, no final das contas, qual foi o desfecho dessa história? Bom, depois de toda a batalha judicial e do intenso debate público, o programa foi mantido. A primeira turma de 80 estudantes teve sua seleção confirmada e as aulas estão previstas para começar em dezembro de 2025. E essa história toda nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir uma questão que vai muito além desse caso específico. Qual é a verdadeira missão de uma universidade pública? Ser um espaço para recompensar o mérito individual de cada um. Você é um motor para ajudar a construir uma sociedade mais justa e com mais igualdade. A resposta para isso não é nada simples. E o debate, com certeza, está longe de acabar. Porque, de fato, os estudantes que serão beneficiados nesse vestibular, eles também são beneficiados com cotas específicas. Sim, por lei de cotas, metade das vagas das universidades federais vão para cotistas, divididos em várias subcotas, inclusive vagas específicas para quem é de baixa renda, para quem é preto, pardo ou indígena, para quem é quilombola. Na verdade, a lei de cotas já corrige essa desigualdade de acesso ao ensino superior e de forma muito robusta, todos se submetendo ao Enem, que é um exame muito técnico, e ao SISU. Esse debate tem muito o que se falar. E aí, qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau!